Turminha do sexto, tudo bom com vocês? Bom, essa semana, né, nós faremos aí a nossa atividade avaliativa de ciências, né, e as outras disciplinas também. Bom, gente, hoje são 28 de abril, né, quarta-feira, e vocês receberam aí também um calendário da nossa atividade avaliativa, certo? Então, olha só, antes de vocês começarem a fazer a nossa atividade, eu vou pedir para que vocês leiam com bastante atenção, tá, gente? Vê o enunciado, não faça correndo, tá? Tente lembrar o que vocês aprenderam nas videoaulas anteriores, relembra aqueles conteúdos importantes. Lembra que a gente começou no dia 3 de fevereiro, quem assistiu a nossas videoaulas, quem fez o resumozinho, olha, estão de parabéns. Então, com certeza, eles vão estar relembrando esses conteúdos, são super importantes. Bom, semana passada, né, a retrasada e a passada, nós fizemos aí uma tarefazinha, né, vários exercícios, né? Então, na semana passada, até fiz a correção na videoaula para que vocês não tivessem nenhuma dificuldade com a nossa atividade de ciências, certo? Hoje, eu vou fazer um mini videozinho para vocês, vai ser curto, não vai ser longo, até porque a professora também não quer atrasar vocês. É só vou relembrar algumas coisas assim, importantes que estão nessa atividade, tá, gente? Para que vocês, professora, de repente eu esqueci, e não vale também consultar livro nem caderno, tá? Eu quero que vocês façam aí com atenção, com carinho, tenta relembrar o que a professora falou antes, tá bom, amores? Então fica aí bem tranquilo, ok? E os outros conteúdos, sabe que está no capítulo 5 e no capítulo 6 de vocês. Então não tá nada difícil. Bom, quando eu comecei com ciências, eu trabalhei um termo muito importante. Dei uma revisão na semana passada e mais outra hoje, tá bom? A gente trabalhou biosfera, né? A esfera da vida, não é isso? Né? É aonde nós encontramos uma biodiversidade muito grande de seres vivos. E nessa biosfera, né, a gente trabalhou também os termos ecologia, né? Então, ecologia é o estudo das relações, olha só, dos seres vivos entre si, tá, gente? E com o meio ambiente em que eles vivem. Então, o que eu tô querendo dizer? Tem que haver essa relação desse meio ambiente. Então, nós somos seres vivos? Sim, tem que haver essa harmonia, né? Essa relação. E dentro da ecologia, nós trabalhamos dois termos muito importantes, que foi a questão do habitat e do nicho ecológico, certo? O habitat, né, é o lugar onde o ser vive, certo? Conhece? Já falou esses termos aí. E o nicho ecológico é o papel funcional desse ser, aonde ele vive. Aí eu até comentei, o que você faz em casa para ajudar a mamãe? Aonde você mora? Você mora na tua casa, a sua casa é seu habitat. Então, todos os seres vivos têm um local para morar, né? Aonde ele vive, a sua moradia. Mas o seu papel funcional, o que você faz, é o seu nicho ecológico, né? A sua função, até falei que é a sua profissão. Então, professora, eu arrumo meu quarto, então é o meu nicho ecológico. Professora, eu lavo a louça, eu varro a casa, eu ajudo a minha mãe nas tarefas de casa, eu ajudo meu pai também em algumas funções na minha casa. Então, o seu papel funcional, isso é o seu nicho ecológico. A gente já trabalhou esses termos. Outra coisa que vimos também em ciência, né, gente, foi a subdivisão do nosso planeta. Nós vimos aí os termos hidrosfera, litosfera, atmosfera. Inclusive, na semana passada, eu fiz uma revisão geral sobre esses termos. Tenho certeza aí que vocês não estão relembrando esses conteúdos. Bom, turminha, na semana passada a gente trabalhou muito esses termos aí, as definições. É só para a gente relembrar um pouco aí quem esqueceu, tá? Nós vimos aí biosfera, atmosfera, hidrosfera e litosfera. Ao observar o desenho, você já consegue diferenciar aí. Terra, água, né? Biosfera, professor. Então, é o conjunto biosfera, né? O conjunto de todos os seres vivos, né? Ou seja, né? De todo o ecossistema que existe no planeta Terra, certo? Então, de novo, biosfera é o conjunto de todos os ecossistemas existentes no planeta Terra, aonde você imaginar
que tem vida, nós falamos que é biosfera. Até as maiores altitudes, né, até no fundo dos oceanos, lugares que o homem nunca, a gente até colocou assim, habitou, tiver vida, né, a gente fala que é um conjunto de ecossistema. Aonde tem um ecossistema, tá, a gente fala que é biosfera. Quando nós falamos ecossistema, nós englobamos aí dois fatores importantes, né? A palavra bio significa vida, né? Então, nós temos dois fatores aí importantíssimos para que haja um ecossistema, tá, gente? Então, não esqueçam disso, tá? Os fatores bióticos e os fatores abióticos, tá? Bio significa vida. Então, todos os animais, os vegetais, todos os seres vivos que vocês conhecem, aí no nosso ecossistema, que tem vida, nós falamos são fatores bióticos, tá? Abióticos não tem vida. Então, são ar, água, terra, rocha, temperatura, né? Solo. Esses são fatores chamados abióticos, tá? Então, quando nós interagimos esses fatores bióticos e abióticos em um ecossistema, né, nós falamos que são o quê? O conjunto, né, de todo o ecossistema, nós falamos que é uma biosfera. Então, não esqueça dessa definição. Aqui vocês já estão vendo, né? A atmosfera representa o ar, hidrosfera, tá? A água, litosfera, as montanhas, as rochas. Então, não esqueça de ver esses termos aí que a gente já viu nas nossas videoaulas anteriores, tá bom, gente? É só para a gente relembrar e coloque aí direitinho essas definições, são super importantes. Bom, sexto ano. Outra parte também que está no capítulo de vocês foi a estrutura da nossa crosta terrestre, né? A gente viu aí que foi um manto, né? Núcleo interno e externo, né? E a nossa crosta terrestre. E a ciência que estuda, né, essa estrutura toda é chamada geologia. Lembra disso aí? Então, geologia, gente, ela vai estudar a constituição, a estrutura, a formação, né? E as mudanças que ocorrem na nossa litosfera, ou seja, né, na nossa crosta terrestre, né? Quando eu falo assim, a estrutura, a origem, né, a geologia, ela vai focar principalmente aí, galerinha, ó, as rochas e os minerais, que aí vai dar continuação no capítulo 6 de vocês, né? Essa estrutura que vocês estão vendo aqui, né, que nós vimos aí crosta, manto e núcleo, lembra disso aí? Então, como eu disse para vocês, né, queridos, ó, geologia, né, a origem do planeta Terra. Então, ela vai estudar, ela vai analisar os tipos de rochas, as magmáticas, as sedimentares e as metamórficas, né? Inclusive, estou falando para vocês aí na ordem de origem dessas rochas, né? E não só as rochas, né? Dentro das rochas nós encontramos os minerais. Lembra lá dos minerais que a gente abordou bastante aí, certo? Outra coisa também, né, que a geologia, ela vai formar também, ela vai estudar, né, o que forma os continentes, o fundo do mar, né, dos oceanos, e vai registrar principalmente as transformações da nossa superfície, né? O que acontece na nossa também crosta terrestre. Bom, galerinha aí do sexto, não esqueça também, gente, que a nossa Terra é formada por camadas internas que apresentam características diferentes de acordo com a sua profundidade, tá? Aí eu fiz uma pergunta, as principais camadas são, lembra lá? Então ela é formada por crosta terrestre, o manto e o núcleo. Pergunta aí, né, as principais camadas da Terra quais são? Crosta terrestre, manto e o núcleo, né? Quando nós falamos aí da nossa crosta terrestre, lembra lá da nossa crosta terrestre, né? Ela constitui, né, a parte mais superficial da Terra sólida, né? Então, é a camada mais superficial, é o nosso chão, ou seja, né, gente, a parte do planeta sobre o qual nós andamos, vivemos, construímos a nossa casa. Então, não esqueçam disso. A outra coisa também que eu queria retificar para vocês, né? A nossa crosta terrestre, ela se divide em dois tipos. Crosta oceânica, tá? E crosta continental. Na crosta oceânica, tá, gente? É formado aí um tipo de rocha denominado basalto, lembra? Já na crosta continental, tá? É composto principalmente por um tipo de rocha chamado granito, tá? Então, se eu perguntasse a diferença aí da crosta oceânica e continental, você já sabe que é formar um tipo de rocha, tá? A oceânica é formado, tá? As rochas, o nome da rocha é chamado basalto,
e a continental, chamado granito. Bom, galerinha, a próxima camada aí é o nosso manto, né? Ele fica abaixo da nossa crosta terrestre, né? Encontramos uma camada intermediária com maior espessura, que chamamos de manto, né? O manto, já que vocês sabem disso, ele é dividido em manto superior e o manto inferior, gente. Bom, lá no manto, né? Nós falamos muito, ele é formado por diversos materiais, né? Os materiais são silício, ferro e magnésio. E a temperatura aqui, tá, nessa região é muito elevada, tá, gente? Ela varia de 100 a 2000 graus Celsius, ok? Uma outra curiosidade também aqui, tá, gente? Por conta disso, as rochas que compõem o manto formam material pastoso e incandescente, denominado de magma. Bom, sexto, e por fim chegamos ao nosso núcleo, né? Que ele é dividido em núcleo externo e interno, tá, galerinha? O núcleo externo, tá? Ele apresenta uma composição de ferro e níquel derretido. Já o núcleo interno aqui, como vocês estão vendo, ele apresenta uma composição química de ferro e níquel sólido, tá? Uma coisa também que a gente tem que retificar, que as temperaturas mais elevadas ocorrem nessa região, ou seja, aqui no núcleo, né, gente? Podendo chegar a uma temperatura de 6.000 graus Celsius. Já que nós estamos falando da nossa crosta terrestre, nosso manto, né, gente? Você se lembra que logo abaixo da crosta terrestre existe aí a camada chamada de manto, certo? Então, até coloquei essa imagem aí. E essa camada ela é formada por material pastoso, conhecido como magma. Aí eu vou colocar uma filmagemzinha só para vocês verem a formação do magma. Então, galerinha, aí vocês viram essa filmagem aí do magma, né? Então, olha só, a gente não pode esquecer, tá, galera, que esse magma, ele é extremamente quente. Vocês viram aí na imagem, né? Super quente. E ele sai também pelos vulcões durante as erupções. Vocês já viram aí em vídeo, como vocês viram aí nessa filmagem, tá? Agora, o que a gente tem que fazer isso aqui? Por que eu coloquei essa imagem? Porque esse material fervente que vocês viram, que é o magma, quando ele sobe à superfície, né, ele acaba se resfriando, endurecendo, certo? Então, quando o magma está completamente solidificado, nós o chamamos de rochas, né? Ou seja, rochas magmáticas ou rochas ígneas, né? É o nome que a gente dá a esse tipo de rochas. E não esqueça que as demais rochas se derivam delas. Que aí vem a segunda, que são as sedimentares, e a terceira são as rochas metamórficas. Essa aí é a segunda rocha, né, gente? São chamadas de rochas sedimentares, né? Geralmente elas são tão duras que muitos acreditam que são estruturas que nunca acabam. Mas, na verdade, desde o momento que são formados e estão expostos na terra, começa a se deteriorar, né? Com a força do vento, da água, da chuva, dos rios e do mar, ou também pela ação de seres vivos ou pelo calor do sol, as rochas originais vão se quebrando, dissolvendo-se e os pedaços vão sendo levados para longe. Geralmente são reduzidos à areia e outros tipos de solo, né? O processo dessas rochas que acontece, né, essas transformações físicas das rochas, nós damos o nome de intemperismo, tá, galera? Não esqueça aí, ó, intemperismo, tá? Então a gente vai pegar aí os sedimentos, a deposição, o transporte, a erosão. Então esse processo é chamado de intemperismo. Não esqueçam, tá, gente, que essas rochas geralmente formam estratos, né, que a gente acabou de falar, onde frequentemente nós encontramos quem? Os fósseis, que eu acabei de falar para vocês, né? Fósseis são restos de animais vegetais que viveram há milhões de anos. Por último, né, meus amores, as rochas metamórficas, né, que se originam a partir de rochas já existentes, como caso aí as sedimentares e as rochas magmáticas, né?
Devido ao efeito de pressão e da temperaturas altas, essas rochas mudam as suas características. E aí a gente já viu, né, nas nossas videoaulas anteriores, o mármore, o gneiss, né, a importância dele no nosso dia a dia. Espero que vocês aí tenham assistido as nossas videoaulas e tenham visto aí a importância dessas rochas para nosso dia a dia, né, nosso cotidiano. Bom, sexto, eu acho que ajudou vocês aí um pouco, né, um resumão das nossas videoaulas anteriores, né, até porque também nós já tínhamos feito alguns resumos aí, né, só para que vocês possam estarem relembrando, né, nossos conteúdos aí do primeiro bimestre, tá, amores? Então, leia com bastante atenção, letra legível, tá? E eu vou deixar aqui para vocês, tá? Um beijo no coração, saudade, tá, gente? Ó, fique com Deus, faça aí com bastante calma, tá? Que eu confio em vocês, eu quero ver uma nota maravilhosa de todos, tá? Fique com Deus, uma ótima semana para todos.